Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus alunos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula, retomando o que a gente tinha visto lá na escola. E hoje eu quero falar para vocês a respeito dos movimentos, ok? Então, como nós vimos, né, tem a questão da velocidade, que é o espaço percorrido por um tempo, tem a questão do tempo, que é a medida da passagem das coisas, né? Tem a aceleração, que é a variação da velocidade, e hoje nós vamos falar a respeito dos movimentos, né? Então, os movimentos, os corpos, eles se movimentam basicamente de duas maneiras. Existem dois tipos de movimentos. Um movimento é chamado de uniforme, que é o que a gente vai ver bastante tempo agora. E o outro, ele é chamado de uniformemente variado. Já já nós vamos ver o que significa isso, tá? Então, assim, tem algumas coisas na Terra, né, e no universo, que eles se movimentam de uma maneira uniforme. O que é uma maneira uniforme? É uma maneira constante, então que não varia a velocidade. Então, por exemplo, vamos colocar aqui agora o tópico movimento uniforme. Então, esse movimento uniforme são coisas que existem na Terra ou fora dela que se movimentam de uma maneira que não varia a sua velocidade. Então, por exemplo, deixa eu escrever aqui, né, para dar o conceito para vocês. Então, são coisas ou corpos que se movimentam com velocidade constante. Então, eu gostaria que vocês pensassem coisas que agora, né, que vem à sua cabeça, que movimentam com velocidade constante, que não varia, né? Então você vai pensar assim, animais, mas eles variam, né? Então assim, ele parte do repouso, ele parte de uma velocidade zero, então ele varia. Então tem que ser coisas que não variam. Então eu vou dar como exemplos aqui, vou virar aqui, algumas coisas que tem como a velocidade constante. Então, os exemplos. Então, você já pensou alguma coisa que não varia a velocidade? Pensa um pouquinho aí, o que você acha que não varia a velocidade? Bom, eu vou colocar um aqui que eu acho que talvez vocês tenham pensado, a questão do relógio. Né? Se alguém respondeu o relógio, especificamente o tempo. O tempo, gente, ele não varia a velocidade. Então, por exemplo, assim, ó, 1 segundo não vira 1 minuto, por exemplo. Então, às vezes, você quer que o tempo acelera, às vezes você quer que o tempo diminua a sua velocidade, certo? Mas isso não ocorre, porque, tipo, o ponteiro, ele vai fazendo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso no caso do ponteiro analógico dos relógios como esse daqui. Então você pode perceber que aqui, se você observar, o tempo não varia. Olha só para você ver. Então, o ponteiro dos segundos, ele não varia a sua velocidade. Então, o tempo é a coisa mais perfeita a respeito do movimento uniforme. Você entendeu? Então, assim, o tempo não varia.
Você não consegue fazer com que uma hora vire um segundo, né? Não tem jeito. Só em filmes futuristas que são filmes, então não vem ao caso aqui, né? Então não tem como isso acontecer. Então, o movimento uniforme ele é regido por velocidade constante, certo? Na matemática, a professora Ana Rita ela vai passar para vocês, né, funções. E eu tenho uma função matemática usada aqui na física para entender a questão da função horária que rege o movimento uniforme. Então, esse movimento uniforme ele depende de algumas coisas. Ele depende do espaço, tá? Que vem space, S. Ele depende de um espaço inicial, da onde ele partiu. Depende da velocidade, como eu falei para vocês, a velocidade não varia. E do tempo. Então, pronto. Nós temos a equação ou a função, tá? Horária do espaço no movimento uniforme. Então, esse aqui, S igual S0 mais VT, ele é a equação horária do espaço, certo? Então, no movimento uniforme, onde não varia, onde as coisas não variam, então há uma dependência física do espaço inicial, da velocidade e do tempo. Então, o espaço, né, S é o espaço, é o tanto que se percorre, é a distância, deslocamento, que vocês lembram que a gente viu a respeito de deslocamento, de distância. Então, é a distância percorrida, certo? O espaço inicial é da onde que parte. Tudo que for zero em física, ele é inicial. Então, S0 é o espaço inicial, que os corpos eles saem de algum lugar. Então, por exemplo, quando você sai da sua casa, aí você tem um espaço inicial. O espaço inicial seu é da onde você sai, entendeu? Aí você anda tantos metros, tantos quilômetros, mas sempre de um ponto referencial. Esse ponto referencial é, no caso aqui, o espaço inicial. Velocidade, a gente já viu, tá? E lembrando que o espaço no SI é dado em metros, o espaço inicial é dado em metros, a velocidade é metro por segundo e tem por último o tempo, tá? Dado em segundos. Tá? Lembra que a gente tem que transformar no sistema internacional, o SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, que existe, certo? Então, recapitulando, tá? Vou voltar aqui para explicar para vocês de novo. Vamos de novo aqui. Os movimentos que os corpos fazem, corpos é tudo que se move, né? Então, o corpo pode estar parado também. Então, mas os corpos que se movimentam, eles têm dois tipos de movimento, o uniforme e o uniformemente variado, certo? No caso do movimento uniforme, que é o que a gente vai ver aqui agora, são coisas ou corpos que eles se movem com velocidade constante. Então, tem algumas coisas que se movem com velocidade constante. Então, no caso, eu dei o exemplo do relógio, né? Que aqui no caso, se você perceber, o ponteiro dos segundos ele está se movimentando com uma velocidade constante, certo? Tem outras coisas, por exemplo, assim, ó, quando tinha aqui em Poços de Caldas o bondinho, o teleférico, então aquele bondinho ele se movimentava, o teleférico ele se movimentava com uma velocidade constante. Ele ia lá no Cristo, descia e você não via um bondinho ultrapassar o outro.
Então ele tinha a velocidade constante, certo? Então havia essa questão da velocidade constante. Então o bondinho teleférico ele sobe, né, ele volta sempre com uma velocidade constante, certo? Então o exemplo melhor, mais clássico, ele é o relógio, onde os ponteiros eles se deslocam com uma velocidade constante, sempre, certo? E eu escrevi aqui, ó, um segundo não vira um minuto, por exemplo, uma hora não vira segundo, um dia não vira um mês. Então sempre o tempo é constante. Então vai de 1 em 1 segundo, termina uma hora vai para 2, vai para 3, mas sempre de 1 em 1. Então o espaço entre eles é a mesma coisa. Por quê? Porque existe uma equação que rege esse movimento. Essa equação é chamada de equação horária do espaço. Ela rege o movimento. Então aqui eu tenho S igual a S0 mais VT. Em cursinhos, nós chamamos isso aqui de sorvete, certo? Então nós temos aqui a fórmula do sorvete. SO mais VTO. Sorvete, para você guardar. No sistema internacional, o S é o espaço, vem de space, é dado em metros. O espaço inicial é o espaço de onde começa as coisas, de onde que parte, dado em metros. E a velocidade é o espaço percorrido no tempo, dado em metros por segundo. E o tempo é a passagem das coisas, a medida, dada em segundos. Ok? Então, inicialmente é isso. Certo? Então, o que a gente tem que saber? Que os movimentos eles podem ser variados ou não. No caso aqui nós estamos estudando o movimento, que é o movimento uniforme, que não varia a velocidade. Existe uma equação horária, tá? Que é uma função de primeiro grau. É uma equação de primeiro grau, tem um sinal de igualdade. E vai ser, então, o que a gente vai ver, tá? Tem uma equação. E essa equação nós vamos utilizá-la para descobrir espaço, espaço inicial, velocidade e tempo, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, vamos supor que eu tenha uma equação S igual 4 mais 5t, certo? Então, essa aqui é uma equação que eu estou dando. Isso aqui é um exemplo. Aí eu peço para vocês para acharem o espaço inicial e para acharem a velocidade. Como que eu faço para achar o espaço inicial e a velocidade? Basta você olhar na equação de cima e assimilar os dados. Olha, S igual. S0, 4, tá vendo aqui, ó? S0 vale 4. Então, 4 o quê, Geraldo? 4 metros. Certo? Então, ó, aqui tem S0, aqui tem o 4, então 4 metros. VT, 5T. O T é igual a T e o V é igual a 5. Então, 5 o quê? Se a velocidade no sistema internacional é metro por segundo, eu coloco metro por segundo. Então, esse exercício muito habitual de você encontrar as incógnitas. Então, neste exercício, né, o espaço inicial ele é 4, a velocidade é 5 metros por segundo, tá? 4 metros espaço inicial, velocidade 5 metros por segundo. Lembrando que na física a gente sempre tem unidades. E nas unidades a gente tem que colocar, né, metro por segundo, temperatura, graus Celsius, aceleração, metro por segundo, tem que se colocar todas as unidades. Ok? Então, essa é a nossa primeira aulinha da retomada dos movimentos. O movimento ele é uniforme ou variado. A gente está no movimento uniforme.
Movimento uniforme é aquilo que não varia a velocidade, certo? Então vai depender muito da velocidade. E as coisas elas se deslocam por espaço e por tempo, né? Então a gente se desloca, tudo que a gente faz, a gente depende de espaço, da onde que a gente parte, que é o espaço inicial, e tempo. Então tempo é a medida da passagem das coisas. Velocidade é a variação, né, da distância que você percorre durante um certo tempo. A gente já viu isso, né? O espaço, ele tem dois tipos: o espaço inicial, de onde que ele parte, e o espaço final, que é o que ele vai percorrer. Por exemplo, eu quero saber quanto que eu vou percorrer em 1 minuto. Então essa fórmula justamente é para isso. É para me calcular o espaço percorrido durante um determinado tempo, certo? Mas por enquanto nós vamos ver uma coleta de dados. Então eu dei um exemplo aqui de uma equação, S igual a 4 mais 5t. Então o S0 é 4, o V é 5 e o T é T mesmo. Então ó, S é S, tá? Eu estou fazendo uma equiparação de equações. S é S, S0 é 4, unidade é metros, sempre espaço é metros, e velocidade 5 metros por segundo. Tá? É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? É uma coisa simples. E no próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Fiquem com Deus, paz e bem para vocês.